Olá, seres humanos e leitores de quadrinhos, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Jay. Eu não fiz uma review de Falcão e Soldado Invernal por problemas técnicos, tenho uma review minha no Reddit, mas ninguém se importa, mas é só pra avisar mesmo. Eu lembro do primeiro trailer de Loki, o teaser trailer, foi na Disney Expo. Aquele trailer me hypou muito porque ele tinha um clima de mistério, ainda com a caracterização geral da Marvel, mas mostrando uma jornada com muitos elementos, parecia algo bem épico. Esse vídeo vai ter spoiler, é a série toda manjada aqui. Eu me perdi um pouco nessa parada de Nexus e tal, mas eu continuo, eu sei da série. A primeira temporada, que agora não é mais minissérie, né, vai ter mais temporada, o que eu não gosto da ideia, queria que tudo acabasse ali, tipo, deu errado pro Loki, foda-se. Dá errado e pronto, acabou, tá ligado? Dá os negócios ali e deixa assim. Mas enfim, vai ser assim, não tem muito o que fazer. E ela foi dirigida inteiramente pela Kate Herron. As séries todas, né, tem um diretor solo pra todos os episódios, todas as séries da Marvel, já que é tudo mais reduzido, eles gravam como se fosse um filme mesmo. Ela dirigiu já algumas séries, enfim, ela não é um nome grande. Essas séries têm uma pegada cinematográfica e é ótimo olhar uma série com uma pegada mais cinematográfica. Eu acho que dá pra contar ela muito mais pro lado do MCU, né, pro lado dos filmes. A diretora de fotografia, eu queria citar, é a Autumn Durald. Ela é muito boa, fez a fotografia de um filme bom, Palo Alto, que é dirigido por uma neta do Coppola, aliás, e do Teen Spirit, que não é muito bom, mas tem uma fotografia incrível. A primeira coisa que eu queria citar de Loki é o visual. Eu achei simplesmente incrível a direção de arte, toda aquela construção, as colorações gerais, da iluminação dos lugares. Você vê a coloração do amarelo, do verde e do roxo ser algo bem forte nos respectivos lugares que tem essa cor. Os ambientes em gerais têm todos um clima instaurado. O vazio tem uma caracterização de terras distantes, uma pegada bem sombria, meio Shadow of the Colossus, sabe, da Forbidden Lands. O castelo, quer dizer, castelo do Kang, que tem uma pegada meio God of War. E lá na sala do Kang também é uma coisa um pouco densa, um negócio meio misterioso, muito sugestivo, fechado. O elevador que leva até os Guardiões do Tempo, que lembra demais a cena de revelação do Snoke em Despertar da Força, que também é um negócio ali que é cheio de fumaça, é meio escondido, é meio nas sombras, é sombrio. A parte do shopping do episódio 2, cara, é um clima de terror, porque tem uma ameaça invisível ali, mais ou menos invisível, que é bem inteligente. Tá acontecendo toda uma situação ali de caos que faz parecer que o final vai ser ali. E nessa parte do episódio tem algo que eu acho que acompanha a série, que determina muito o nível de qualidade dela. É a montagem da trilha sonora com as cenas, que é incrível. Isso serve muito para estabelecer o tom de uma específica cena. Tem muito, por exemplo, isso, que pra mim é o maior exemplo, em Clube da Luta. Tem bastante dessa coisa da montagem da trilha com a cena, para ser um negócio mais violento, ou que tá tirando com a sua cara. Estabelece também o tom do filme. E é sempre especial pro valor estético. A trilha sonora serve muito para estabelecer o som de uma específica cena, e até da série como um todo. Ela já dá uma caracterização pra série em geral, que pra mim, pelo menos, remete à trilha do John Williams, em Harry Potter, que é aquela sensação de mistério, assim como combina com a abertura e a logo, que é uma viagem. E os créditos finais, que eu fiz questão de ver. Tudo isso dá um caráter de mistério e da busca ao desconhecido. E nesse caso a gente está conhecendo os limites do universo Marvel, que é algo muito foda. E aqui é o limite, a central do controle do tempo. Então a trilha sonora se envolve com as cenas, a montagem cria ritmos incríveis, é um trabalho muito bom da condução da cena, da mudança de tom. O visual da série complementa muito toda a temática misteriosa. A gente fica em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Então, nesse sentido, o visual foi muito bem trabalhado. Importante citar também a sala lá da Havana. A diretora transformou a aventura de Loki em algo realmente muito sci-fi. Pra mim, a minissérie funciona completamente por si só. Ela aborda conceitos muito interessantes sobre o multiverso e a lógica do tempo e da vida. Isso cria várias discussões, como a do episódio 2, que o Loki e o Mobius discutem sobre a vida. Existe uma discussão sobre a moral da TVA também, tem plot twists maravilhosos, todos os personagens são bem desenvolvidos e servem pra trama. Isso é a melhor coisa que tem numa história, quando cada personagem
tem um envolvimento específico com aquela trama que evolui a história de diferentes maneiras. No caso de Loki, todos os personagens agregam pra alguma coisa e vai mudando a história e vai mudando a visão daquilo tudo pra cada um, que influencia na outra pessoa. Só que são várias visões, são várias possibilidades de como tudo aquilo vai terminar. Todas as situações e a mitologia, como eles amarram isso pra servir pra cada episódio. Eles vão pra planetas desconhecidos, por exemplo. E a história funciona muito também por causa que a jornada do Loki funciona. Assim, eu também acho que o Loki, ele tem um certo problema ali. Tentaram deixar ele bonzinho demais. De um lado isso faz sentido, porque o cara, ele acredita muito em hierarquia, ele foi criado nessa cultura. Só que agora ele descobriu o ponto que liga o universo. Ele descobriu o limite, então causa todo um existencialismo, porque ele descobre que ele não tem mais livre-arbítrio. E é um cara que tá correndo atrás de uma moral, algo muito certo na vida dele. Só que o tempo todo ele se questiona sobre a TVA ser real, porque é algo muito além até pra gente, considerando que o multiverso ainda não tinha sido apresentado com exatidão. Então isso causa dúvida até pra gente, e o Loki tá perdido como a gente, e descobrindo as coisas agora que nem a gente. Então isso torna uma jornada muito mais emocionante, quando você descobre as coisas com os personagens. Então faz sentido ele dar o braço a torcer e ser menos ele em alguns momentos. Até porque é um processo, sabe? Claro que é um pouco mais curto, porque aliás são 6 episódios, mas tem um processo pra ele ficar cada vez mais bonzinho, tem motivos. Mas existem cenas, momentos que apelam pra algo muito sentimental, como por exemplo a cena com a Sif, pra mim é horrível. Então ele também parece muito que puxa essa coisa do otimismo em alguns momentos. Não gosto, essa coisa de ser bonzinho, acho que eu desaprovo total o romance da Loki e da Sylvie. Acho que as decisões tomadas na série em geral só errou mais no comportamento do Loki e da Sylvie. Mas, por exemplo, é excelente a maneira de como eles conduzem o mistério, sempre apresentando algo novo. Eles mandam bem no fanservice. Fanservice sempre foi feito de forma natural e muito bem feita no MCU. Não que isso seja uma regra que tenha que servir pra uma crítica, porque isso é algo complementar do filme, além do filme. É um conhecimento que sai do filme, que vem de quadrinhos, mas isso é só um complemento à parte, que a série sabe muito bem usar fanservice. Tem o helicóptero do Thanos, a cabeça do Tribunal Vivo, aí tem o Frog, aí você tem 3 variantes do Loki. O episódio 5 pra mim é sensacional, simplesmente incrível a interação dos 4 Loki. A piada do presidente Loki foi boa no final, faz bastante sentido. Eu fiquei muito surpreso da aparição do Richard E. Grant. Enquanto eu tava vendo, eu pensei, esse cara parece muito com o Richard E. Grant. Mas ele não faria um Loki da vida. E é ele mesmo, e o bicho tá fantástico. Ele tem um uso excelente da mitologia dentro da série, faz ela ter um caráter, como eu disse novamente, de ficção científica que funciona pra caralho. Que é uma jornada assim na pegada ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Pra mim existem muitos erros na série que são os erros clássicos da Marvel. De ser muito galhofa e às vezes apela por um sentimentalismo não muito bem feito. A comédia e os clichês que pouco funcionam. Mas existe um trabalho de direção de atores tão lindo e eles sabem levar com uma leveza melhor, sabe? Eles executam melhor algumas coisas que com outros atores ficaria muito mais galhofa do que já é. A mesma coisa aconteceu com o Richard E. Grant, aconteceu com o Owen Wilson. Eu vi ele na primeira vez no trailer e fiquei, é o Pedro Pascal? Também pensei que seria o Owen Wilson, mas aí eu pensei tipo, o Owen Wilson na Marvel é too much. E era mesmo o Owen Wilson. E assim, o Owen Wilson tem uma voz e um rosto muito único que faz ele se diferenciar pra mim na atuação. Mas aqui é o papel mais Owen Wilson dele. E por isso tá fantástico. A interação dele com o Loki, a interação dele com a Sylvie é bom demais. A interação dele com o Loki é muito boa. A interação do Loki com a Sylvie, sem puxar romance, é boa. A apresentação da Sylvie, a própria Sylvie, que é a Lady Locke, na verdade. Quando saiu o primeiro trailer de Loki, tinha uma cena da Lady Locke no planeta do episódio 3. E óbvio, remete muito a Viúva Negra em Vormir. E óbvio que isso foi proposital, trollada básica da Marvel. Na época muita gente dizia que era a Lady Locke, porque ela já tinha vazado, e era mesmo. Só que aqui é chamada de Sylvie, é uma variante do Loki. E aliás, muito bem pensada essa coisa das variantes. Todas as atuações da série funcionaram, de todo mundo. O Jonathan Majors, em principal, ele é o coringa da série, sabe? Aquele personagem sarcástico, sorridente, extravagante. E a cena, por exemplo, do episódio 5, que tava o Loki e a Sylvie no momento de romance, ela me remete muito a qualquer vez que eu estive do lado de uma garota. Eles ficam meio calados e juntos, assim, sabe? Não sabendo o que falar, então isso funcionou pra cena que força um romance que eu odeio. Mas a diretora fez de um jeito pra ficar tudo ainda em aberto. A cena do Kang, pra mim, é ótima em todos os sentidos. Eu tinha medo que o episódio 6 estragasse tudo, sendo ruim de qualidade mesmo, mas cara, é bom demais. A gente teoricamente imaginaria uma luta final, seria difícil de resolver a condução narrativa desse episódio. Aqui, o Kang, ele decide ser o mais expositivo possível para explicar o que de fato é tudo aquilo. E poderia ser ruim, mas o Jonathan Majors dá todo um clima, já naquele ambiente sombrio e velho. E aquele, tipo, é o ponto do fim do mundo. E o clima
é mesmo de um lugar à beira do fim do mundo. E o que eu mais gostei é que você ainda fica na dúvida, isso não deve ser real. Porque eles ficam assim, mano, você tá mentindo. E isso combina muito com as teorias que estavam tendo. As teorias que ia ter o Kang eram impossíveis quando ele em si já estava sendo direcionado desde 2019. Depois ele foi inconfirmado, mas estava todo mundo mais na ideia de que seria o King Loki. Seria uma variante do Loki forjando tudo aquilo e a vilã verdadeira também seria Senhora Minutos. A Senhora Minutos realmente estava por trás daquilo tudo, o que era bem óbvio. Só que além disso, a gente viu em WandaVision, ficou mais contido assim, como Falcão e Soldado Invernal, e não entregaram, por exemplo, um Mephisto. Então a gente tinha muita coisa apontando pro Kang, o prédio da empresa, a própria Ravonna, que é a esposa do Kang, essa coisa da própria viagem do tempo. Quando saiu o primeiro trailer, teve uma galera que achou que um dos Timekeepers era o Kang, e a Marvel fez isso de propósito, porque eles se parecem muito. Tudo apontava pra um Kang, mas a gente achava que a Marvel não chegaria tanto aí. A gente achou ainda que o ponto-chave pra ir mais além seria os Eternos, ou até Doutor Estranho 2. Assim como no WandaVision, tem referências óbvias, Mephisto, e Loki também, e é legal como a Marvel trabalha essa dúvida a favor da história. Até o último momento da série, parece que tudo aquilo vai ser revelado como uma farsa. Que a TVA existe nos quadrinhos e ela tem 3 entidades, na verdade, que estão por trás. Tem os Guardiões do Tempo, na série são revelados robôs, mas nas HQs eles deixam claro que eles não são os criadores, eles apenas detêm um certo poder. O Mr. Alternate, que na verdade é o papel que a Ramona faz, ele é uma espécie de senhor da alta administração. E aquele que restou, que aí sim é o último poder da TVA. E isso tudo já existia nas HQs, nos quadrinhos, o Imortus, que é uma das formas que o Kang já monitorou a TVA certa vez. E no final era a porra do Kang, caralho. Tá, claro, vai vir aqueles dizendo, não, mano, o Kang, porque na verdade o Kang é uma variante, sim, a gente sabe e tal. Mas é o mesmo ator do Kang, então é isso. A gente entende que é uma variante, mas eu vou falar Kang, vai se fuder. A gente não imaginava que eles seguiriam mesmo os quadrinhos, que meio que já revela a história, né? E aqui, obviamente, não é o Kang em si, ele é aquele que restou, com o visual do Immortus. A utilização dele no contexto da série é maravilhosa. Agora, um grande erro dessa obra audiovisual é o mesmo erro em WandaVision: ação. Não tem tanta cena de ação na realidade, mas quando tem, é lamentável. Tem cortes zoados que fazem as lutas serem completas e deturpa demais a coreografia. Então, não é porque isso é da Marvel que é de ação. Não considere essa série de ação. E nem é uma série de herói. Como eu amei isso, cara. Eu amei isso que a Marvel fez. Assim, ela meio fez em WandaVision, ela quebrou um pouquinho, mas em Loki ficou muito bem prensado. Não é uma série de herói, não é uma série maniqueísta, sabe? A história não é maniqueísta, não é o bem contra o mal. Todo mundo ali é meio de uma moral duvidosa, é um negócio muito relativo. Eu adorei isso, cara. Loki, pra mim, muito diferente do que tava todo mundo fazendo. Eu acho que a Marvel finalmente, assim, deu passo pra frente nesse sentido. É uma pena que eles vão querer trazer o Loki de volta. Eles não pensam em consequência. É triste, mas enfim. Mas, cara, eles acertaram muito, mas muito com o Loki. Loki, no final, é um grande passo à frente do MCU, cara. Uma coisa que eu sei que vai acontecer e que eu odeio, a esse ponto a gente sempre pensa, até quando isso vai durar? Porque o MCU, desde Star Wars, é praticamente o único universo consolidado de uma obra em específico, com mais correntes além de filmes da mesma ordem. E já que tá tudo conectado, certa hora vai ter tanta coisa que vai ficar tudo muito bagunçado, que nem HQs, porque agora vai ter multiverso e tem diferentes histórias tendo diferentes conexões. Nisso eu acho que o Loki e o Visão, de duas umas, ou eles vão voltar definitivamente de volta a esse universo, ou vão fazer eles existirem de maneira que não esteja exatamente condizente com a realidade. O Visão, por exemplo, era falso, ele era só uma criação. O Loki é uma versão dele em outra linha temporal, que não é nenhuma linha temporal, assim, é meio que passado, futuro e presente existindo ao mesmo tempo. Loki, no final, é um grande passo à frente do MCU. Porque de tudo que a Marvel já fez, esse é o produto menos galhofa dele. Funciona demais como uma obra de ficção científica. Ele, além de descobrir o universo Marvel, descobre a vida e o universo em geral. Tem pontos de virada ótimo, uma trama direcionada ao mistério, uma direção que acerta na comédia, acerta no drama. Ele tem os problemas padrões da Marvel, de piadas que não funcionam, sentimentalismo artificial, existem momentos ruins em si também, mas no geral ela é bem feita pra caralho, não é genérica. Quando você tira a ação do bagulho, você automaticamente já tem mais liberdade. É um negócio que sai da caixinha padrão. Então, cara, Loki é um acerto inacreditável no MCU, uma joia rara. A primeira temporada, claro, já que vai existir a segunda, mas eu gosto de enxergar como uma história mais isolada. Enfim, eu não sei se eu espero muitas coisas boas pro MCU, por causa que essa conexão, alguma hora, ela vai ficar muito confusa, eles vão precisar reformular algumas coisas. Eu acho que a Marvel tem que sair mais desse genérico de filmes.
Talvez isso mude, talvez Doutor Estranho 2 realmente traga algo diferente, porque eu não sei se eu esperava tanto de Loki depois do que eu vi em WandaVision. WandaVision começou saindo da caixinha e se direcionou pra algo muito maniqueísta, embora ele termine no pessimismo, que foi o que eu gostei, ele, sim, no final foi meio... sabe? Foi coisa da Invernal, não preciso nem dizer. E eu não sei se eu esperava tanto de Loki. E cara, nossa, é uma jornada além de apenas um filme de herói. Talvez Doutor Estranho 2 siga esse rumo, não sei. Mas sei lá, essa conexão alguma hora pode bater. Mas enfim, a nota final pra Loki é 9. Um 9 gostoso, um 9 puxado pra 9,5, mas é um 9. É isso aí, e até mais.